Olá, meu nome é Marilene Silva, sou professora de língua portuguesa, me especializei em provas de concurso. Como estudar português para fazer as provas de concurso? Por que eu faço alguns esclarecimentos no início de cada curso? Para aquelas pessoas que não têm o hábito de fazer concurso ou para aquelas que já estão acostumadas, entender qual a metodologia que eu uso durante o nosso programa. O português que vocês vão estudar, na verdade, é uma revisão de tudo que você já viu no seu primeiro e segundo grau. Só que com abordagem um pouco diferente. Eu costumo dizer que as instituições trabalham a mesma gramática, com foco e abordagem diferenciada. Por isso que muita gente, apesar de ter excelentes notas no primeiro e no segundo grau, acabam tendo, às vezes, um pouco de dificuldade na hora de fazer as provas. A nomenclatura utilizada é diferente, não que apareceram termos novos ou que a gramática mudou. Também vamos discutir a nova ortografia da língua portuguesa e você vai perceber que todo esse aparato em torno da reforma ortográfica é muito mais, digamos assim, barulho do que o que ocorreu realmente em relação às mudanças. Só houve alteração em alguns tópicos de acentuação gráfica que vamos ver ao longo do nosso programa e normatização do uso do hífen. O resto, tudo continua a mesma coisa. Qual é a diferença? Que às vezes você vai perceber que falarei de coisas que você vai imaginar ou que não conhece, ou que no dia faltou aula lá na sua escola, seja qual for, pública ou particular, independe do segmento, porque a prova aborda uma nomenclatura que muitas vezes não foi usada em sala de aula. Primeiro, porque você não tinha idade para aprender daquele jeito, maturidade, bagagem. Então, a prova cobra um assunto de quinta, com uma abordagem para um adulto que muitas vezes tem uma experiência de vida, adquire um vocabulário maior. Você vai notar que o assunto é o mesmo, a abordagem que é um pouco diferenciada. Outro detalhe. Quando você trabalha, a chance de a sua prova ser CESP, no caso dos candidatos para o concurso do TRE, é muito grande, já que não existe a instituição definida, qual vai ser a instituição definida elaboradora da prova. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar em torno dos 2 últimos concursos do TRE e também de olho naqueles, já que temos concurso do TRE no Brasil inteiro. Vou dar uma abordagem maior à prova CESP. Também faremos questões de múltipla escolha para você perceber qual é a diferença entre as duas instituições que elaboram prova. Aquela instituição, seja a FCC, IBC, a OCP, outras que trabalham com questões de múltipla escolha, seja a CESP, que além de trabalhar múltipla escolha, que CESP também tem questões de múltipla escolha, ela trabalha com a alternativa certo e errado. Para quem não conhece, uma alternativa errada anula uma certa. Então, o candidato tem que ser, acima de tudo, um estrategista, entender o momento de recuar, declinar de uma resposta, quando ele não tem certeza, porque é uma instituição que não vale a pena chutar. Se você erra a questão, você perde aquela e uma outra que, porventura, você tenha acertado. Então, vamos trabalhar as pegadinhas, as manhas e artimanhas utilizadas pela instituição e que você estará capacitado, treinado, ambientado nesse universo CESP e com certeza fará uma excelente prova, com fé em Deus. E assim, todas as armadilhas, vamos desvendar o universo CESP. Trarei várias questões da CESP para trabalharmos da instituição CESP, né? Tem gente que fala da CESP, do CESP. Várias questões para que você entenda como é cobrada a acentuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal, conjunção, que é um assunto, eu diria que 99% garantido na sua prova. Qual é a estratégia utilizada pela instituição para pegar o candidato? Você tem que ter em mente o seguinte: se eu faço qualquer prova, eu não estou preparado para fazer uma prova CESP.
Se eu faço a prova CESP, eu estou preparada para fazer qualquer prova de qualquer instituição. Por quê? Ela tem uma apresentação diferenciada, faz você despertar o seu raciocínio lógico, o seu bom senso, a sua capacidade de concentração. É o tempo inteiro o candidato deve estar concentrado. Eu repito isso sempre durante as aulas. Hoje, concurso não avalia quem sabe mais, avalia quem vacila menos. O candidato que estudou bastante, ele destinou um tempo da vida dele para o estudo, investiu financeiramente, emocionalmente, ele tem que perceber que a instituição quer pegar aquele candidato que estudou. Porque quem não estudou, claro, não fará uma boa prova, porque milagres não acontecem. Como é que pode pegar o candidato que estudou colocando armadilhas, principalmente que o brasileiro tem mania de ser imediatista? Ele lê apenas o que interessa, responde principalmente quando domina o assunto. Então, é uma prova relativamente simples, cobra coisas simples, de maneira bem clara, porém capciosa. Você tem que perceber que às vezes a pergunta parece tão óbvia a resposta que você acaba caindo nas armadilhas. Para cada apresentação tem mais de uma afirmação. E eu tenho que responder todas elas. Se uma parte da questão está correta e lá no finalzinho ele traz uma observação errada, invalidou todas as outras informações. Para que eu diga que a alternativa está certa, todas as afirmações que aparecerem naquela questão devem estar corretas. Basta aparecer um detalhe errado, a questão está errada, já que não existe meio certo. Ou 100% certa ou errada. Essa questão da mistura de assuntos, você vai aprender a estudar um assunto de olho em outro. Assuntos que são pré-requisitos para outros, vamos trabalhar numa ordem diferenciada. Porque não adianta eu dar um determinado assunto se você não viu outro. Quando eu estou ensinando um assunto, eu sinalizo para um outro momento e vou até discutir dentro daquela questão. Ó, gente, com essa mesma frase poderia ser cobrado isso, isso e isso. Por quê? Ela trabalha essa questão da interdisciplinaridade e essa, digamos assim, multifacetas em relação aos assuntos. Coloca todos os assuntos dentro de um só conteúdo. Cobra pontuação, é uma das únicas instituições que você tem que saber se a vírgula está correta, mas ele te diz também o porquê de elas terem sido usadas. Então, eu analiso. A posição é aquela, por que que eu devo usar? Tenho que estudar a análise sintática. Trabalho os 3 elementos da língua portuguesa. No próprio edital, já diz a você que vai cobrar semântica, morfologia e sintaxe. Nesse conteúdo, o que é que você tem que perceber? Qual dos 3 elementos está sendo cobrado ali na questão? Se 2, se os 3, se apenas um, para não perder o foco e não errar a questão. Cobrou morfologia, eu pensei em sintaxe, errei a questão. Cobrou sintaxe, eu pensei em semântica, errei a questão. Cobrou os 3, eu respondo as 3 afirmações. Se houver uma questão com exageradamente sem verbos, eu tenho que analisar todos eles, porque muitas vezes o último é o errado. E o candidato tem mania de ler, quando chega na metade ele já cansou, deve estar tudo certo, porque até aqui está tudo bem. E muitas vezes a armadilha está no último elemento daquela afirmação. Hoje, as provas de língua portuguesa versam dentro do contexto linguagem formal, linguagem informal. Por quê? Temos vários vícios. Eu costumo dizer que o candidato acha que erro gramatical é só quem fala chicrete, craude, problema, os pessoal, esmagrecer, etc. Existem outros erros que são considerados dentro de um contexto social, coloquial. As pessoas falam, pessoas alfabetizadas, graduadas, pós-graduadas, com mestrado, doutorado, tanto faz. Vícios que cometemos e que na prova eles não serão aceitos. Então,
A diferença entre linguagem oral e linguagem coloquial é colocada sempre em xeque na prova. E muitas vezes você lê a frase, fala daquele jeito, muitas vezes escreve daquele jeito, julga a opção como verdadeira. Então, esse contraste entre linguagem oral, que é o coloquial, e linguagem escrita, que é a norma culta, tem sido cobrado e o filé e o filão de várias instituições, para não dizer de todas elas. Primeiro passo no nosso conteúdo: revisar, rever, fazer esse retorno daí de casa. Não basta apenas ouvir as aulas, assistir às aulas e achar que está preparado para tirar nota máxima. Até porque numa prova, se sua prova for CESP, até hoje eu desconheço alguém que fechou a prova de qualquer concurso no estilo CESP. Porque se houver 120 questões, você errar uma, você já acertou 118, ficou com 118. Então, quem sabe muito não se arrisca tanto. Quem sabe menos é muito mais cauteloso, né? E acaba, quando paga as dívidas, fica num percentual, numa quantidade de questões, já que uma errada anula uma certa. Eu tenho que revisar, porque estudamos a língua portuguesa no momento mais inoportuno de nossas vidas. Eu tenho um filho de 10 anos e ele estuda hoje assuntos que eu dou em sala de aula. A relação da morfologia, classes gramaticais, a acentuação gráfica, ele estudou no ano passado e esse ano também. Aí eu percebo como você era e onde você estava aos 10 anos de idade, aos 11, aos 12. Então, fica um passado muito distante. Por quê? Às vezes você não sabe onde estava em 15 de setembro do ano passado. Significa o quê? É o momento do resgate, é pegar a gramática e estudar. Agora, ler a gramática como lia na escola, não. Vamos falar de morfologia. Aí se eu falo pronome indefinido, demonstrativo, relativo, interrogativo, e você perdeu uma dessas informações, perdeu em que sentido? Ela falou pronome indefinido, eu sei lá quais são os pronomes indefinidos. É o momento de recorrer à gramática e pegar alguns exemplos para rever e para fixar, porque na hora ele coloca na questão o pronome na linha tal do texto e nem sempre coloca em negrito ou itálico. Cabe a você saber, naquela frase, quem está como pronome, quem está como verbo, quem é o advérbio dali. Vamos aprender a encontrar essas classes gramaticais, mesmo quando elas estão representadas por uma palavra que não pertence àquele grupo. É o chamado acidente morfológico, porque a prova de língua portuguesa hoje versa dentro de um contexto, a gramática é contextualizada. Tudo depende do contexto. E uma instituição que cobra muito isso é CESP. Porque ela te dá um trecho do texto e você vai ter que reconhecer as palavras a partir do contexto. Seja a função sintática, seja o valor semântico ou a classificação morfológica. O edital, às vezes, apenas traz intelecção textual, morfologia, semântica e sintaxe. Cabe a você saber que está cobrando tudo. Às vezes, não desmembra por assunto. Concordância, regência, crase, acentuação, colocação pronominal, pontuação, vozes verbais, conjunção, classificação morfológica, identificar a classe gramatical da palavra naquele contexto. Todos os assuntos estarão envolvidos ali. Então, até o dia da prova, você tem que ter consciência desses 3 elementos: morfologia, semântica e sintaxe. E circular, sublinhar, passar o que você quiser para destacar na sua prova qual ou quais dos elementos estão sendo cobrados. Está sendo cobrado ou estão sendo cobrados, se assim cobrar mais de um. Vamos ver aqui no nosso quadro, se pedir a você valor gramatical, classe gramatical, valor morfológico, do que se trata. E a partir de agora, você assume um compromisso comigo e com você, principalmente, de que além das nossas aulas em vídeo, você também vai fazer esse resgate da gramática. Porque
foram muitos anos estudando a gramática de forma sistematizada, decorando, e agora é aprender a reconhecer os elementos dentro daquele contexto. Fica mais fácil, por quê? Porque hoje você tem a maturidade de reconhecer o que está subentendido, o que está implícito, as elipses, silepses, todos esses termos, iremos traduzi-los durante as nossas aulas. Eu uso sempre a nomenclatura de prova, como falei, eu me especializei em prova de concurso. Dou aula para concurso desde 1996, um concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A partir daí eu me encantei por esse universo. É a mesma gramática que tem lá na sua casa, que está aí na sua gaveta, atrás do armário, que você vai pegar, não vai ficar mais escondida. Só que a abordagem da prova é um pouco diferenciada, desde a nomenclatura. Sujeito desinencial, vamos estudar, é a mesma coisa que oculto. Perífrase, paráfrase, silepse, elipse, valor anafórico, catafórico, quer dizer, termos que muitas vezes você nunca os ouviu. Porém, eles são cobrados na prova, não fazem parte de um português moderno. Ah, foi por causa da reforma? Não, a reforma só mexeu com alguns tópicos de acentuação que vamos estudar e normatização do uso do hífen. O resto, tudo que eu vou falar aqui, sempre existiu, mas às vezes a escola adotava um único termo e usava aquele termo sempre e você acabou se acostumando com ele. Quando aparece uma pergunta usando uma nomenclatura diferente, as pessoas ficam confusas, muitas vezes imaginam que não sabem o assunto. Conjunção é a mesma coisa que conectivo. A prova traz o termo muito mais conectivo do que conjunção. Então, essa nomenclatura você tem que se atualizar e tem que perceber que o tempo inteiro eu falo e faço a tradução. Ó, gente, conectivo é igual a conjunção, sujeito desinencial é igual ao oculto, elíptico e assim vai. Do ponto de vista morfológico, se a sua prova assim cobrar o valor morfológico da palavra dentro daquele contexto representa o quê? Vejamos aqui no nosso quadro. A morfologia é o estudo das classes gramaticais. Aí você tem o quê? Artigo, adjetivo. O adjetivo pode vir na forma simples, eu tenho aqui alta, é um adjetivo. A locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras formando o adjetivo. Então, ó, dor de cabeça, locução adjetiva. Se eu quiser, eu troco essa locução adjetiva por cefálica, então já entraria como adjetivo. O adjetivo é uma palavra só. A locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavras formando um adjetivo. Todo momento que se fala em locução, quer dizer duas ou mais palavras formando uma classe gramatical. Quase sempre introduzida pela preposição. Eu tenho o advérbio ou a locução adverbial. No caso do advérbio, ontem, hoje, amanhã, nunca, jamais, não, sim. A locução adverbial. Na semana passada, ao banco, no circo, locução adverbial de lugar, de tempo, etc. Vamos estudar essas classes e revisá-las, principalmente em concordância nominal e verbal, regência, a classificação da palavra isolada, reconhecer quando ela está como substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral. O substantivo que nós estudamos, substantivo comum, abstrato, próprio, concreto, substantivo composto. Então, vamos estudar as classes não como você as viu na escola. Por que que o conteúdo vai ser um pouco diferente? Porque é uma abordagem dentro de um mesmo conteúdo, porém com uma apresentação diferenciada.
Não é? Ah, vamos estudar todos os substantivos, simples, composto, concreto, abstrato, etc. Vamos puxar as classes gramaticais à medida que os assuntos se fizerem necessários. Eu tenho concordância nominal, então vamos estudar advérbio, adjetivo, pronome, numeral, a característica de cada um, quem varia, quem não varia, quem modifica quem. Crase. É importante saber pronome demonstrativo no uso da crase, regência nominal e verbal, pronome relativo na regência. Então, as classes gramaticais vão ser pescadas para cada assunto. E você vai perceber que nessa associação fica muito mais fácil. Numeral, conjunção, interjeição, verbo ou locução verbal, quando eu tenho 2 ou mais verbos, tudo isso diz respeito à classificação morfológica. Valor morfológico, classificação gramatical. Então, do ponto de vista morfológico, a classe gramatical, aqui a palavra pertence. E a semântica trabalha qual elemento da gramática da língua portuguesa? A semântica é a parte da interpretação. Quando a questão cobra semântica, ela quer clareza, coesão, coerência. Você vai entender os elementos que estão sendo distribuídos ali na interpretação. Então, a semântica cobra apenas interpretação. Se a questão tiver para você julgar o elemento semântico, esqueça a gramática, porque naquele momento a cobrança é só em relação à interpretação. Vejamos aqui no nosso quadro. É o estudo do significado das palavras. Então, a semântica desconsidera qualquer elemento gramatical, que por sua vez deve estar gramaticalmente correto. Dentro da semântica, nós vamos estudar perífrase, que é a mesma coisa que sinônimo. Então, comprei bastantes coisas é a mesma coisa de comprei muitas coisas, várias coisas, diversas coisas. Do ponto de vista semântico, vamos estudar, se a questão assim pedir, qual é a interpretação que você faz dessas palavras. Às vezes foi colocada uma palavra que você nem imagina que ela pudesse pertencer àquele grupo, mas ela está representando outra, então, semanticamente, ela representa uma outra, assume dentro da morfologia ou na sintaxe uma função compatível com a interpretação, com o sentido que ela está representando ali no contexto. Então, se morfologia é a classe gramatical, a semântica é a parte da interpretação, as ideias que estão sendo distribuídas. E o terceiro elemento que nós vamos estudar também ao longo do nosso programa, sintaxe. Quando a questão cobra os elementos sintáticos, qual é a sua obrigação? Pensar na função que a palavra exerce dentro daquele contexto. Vamos ver aqui? Na sintaxe é a apresentação das classes gramaticais, só que em cada frase ela assume uma função. É como você, em casa é conhecido pelo nome e às vezes no trabalho só o conhecem pela função. Aí entra sujeito, a parte de predicação verbal, se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal, que você acaba identificando pela transitividade, verbo transitivo direto, indireto, de ligação, verbo intransitivo. Vamos discutir tudo isso ao longo do nosso programa. Os complementos verbais, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, agente da passiva, vocativo, predicativo. Tudo isso diz respeito à sintaxe, que é a função. Temos também, e vamos trabalhar muito, quando se fala em sintaxe, diz respeito também à correção gramatical. Então, se eu digo nós vai, você entende a minha mensagem, mas do ponto de vista sintático, ela está errada porque há um erro de concordância verbal. Para o sujeito nós, o verbo tem que ser vamos. Então, a sintaxe trabalha a função isolada
e também em relação à correção gramatical. O período sintaticamente correto é aquele que não tem erro de gramática. Acento, concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, em relação à grafia das palavras, a flexão do verbo. Você vai ter que pensar em todos os elementos gramaticais. O período deve estar claro, coeso, coerente, mas acima de qualquer coisa, gramaticalmente correto. Se no seu concurso tiver redação, a mesma linha de raciocínio. Clareza, coesão, coerência e correção gramatical na sua redação. À medida que os assuntos vão avançando, eu sempre sinalizo, quando você for escrever, preste atenção a isso, pode isso, não pode aquilo, seja numa redação, se assim o seu concurso tiver, ou quando você for escrever um texto no trabalho, na faculdade, seja lá onde for, para aprender a escrever gramaticalmente correto. Principalmente perder os vícios que a linguagem oral nos oferece e que nós adotamos como verdade absoluta. Todas as provas, qualquer que seja a instituição, sinaliza se a cobrança é morfológica, semântica ou sintática. Então, você tem que entender, nesse caso, qual é a cobrança que está sendo feita para responder de forma adequada. Se cobrou morfologia, substantivo, artigo, pronome, numeral, advérbio, etc. Se cobrou semântica, o sentido que aquela ou aquelas palavras trouxeram para o contexto. Pede para reescrever a frase mantendo o mesmo sentido, aí é semântica. E as próprias questões de interpretação de texto. E se pede sintaxe, eu estudo sintaxe para quê? As questões de análise sintática, se o termo tem a função de sujeito, se está adjunto a nominal, vocativa, aposto, etc., e para pontuar. As vírgulas utilizadas na linha tal do texto foi para marcar um adjunto adverbial deslocado. Então, eu faço duas análises. Se as vírgulas estão empregadas corretamente e se a justificativa que foi dada pelo fato de elas terem sido usadas, se também procede a informação. Para cada pergunta, muitas vezes eu tenho várias afirmações para julgá-las certas ou erradas, e aí no somatório tem que ter o quê? Julgamento se a questão está meio certa, ela está errada. Para que ela esteja correta, ela deve estar 100% correta. A partir de agora, você assumiu o compromisso de ser um pesquisador da língua portuguesa. Um pesquisador de que forma? Vai pegar a gramática que está estudando por aí? Não. Fazer questões, entender por que a questão está certa ou errada. Eu sempre dou essa dica, até quando a sua prova do seu concurso, se porventura não for CESP, abra provas CESP e leia só as alternativas corretas. Pelo menos na parte de língua portuguesa, ela é fantástica. Ela faz construções e dá explicações gramaticais maravilhosas. Para quem está estudando, é um banho de gramática. As justificativas, você entende por que tem vírgula ali, reconhece o termo que ele afirma como adjunto, como vocativo. Ele fala em relação a sujeito e verbo, a concordância para concordar, o pronome está substituindo, a posição é essa ou aquela, então. As alternativas consideradas corretas no gabarito acabam fazendo você estudar, entender, assimilar, memorizar a gramática. É uma prova que não aceita macete. Aliás, hoje não tem mais essa ideia de que você consegue passar num concurso com macete. A gramática é uma só. A prova é feita por quem entende da gramática e conhece todo tipo de macete. Então, a melhor forma que você tem é estudar para aprender a reconhecer qualquer que seja a situação. Porque nós vamos estudar vários exemplos aqui e a sua prova haverá outros exemplos. E se você sabe um pouco da teoria, vai reconhecer a diferença entre eles e se está certo ou errado. E o resultado será satisfatório. Com fé em Deus, você se tornará servidor público, que é o sonho de consumo
de boa parte da população brasileira, né? Segurança, estabilidade, uma tranquilidade que as empresas privadas não têm dado às pessoas. As pessoas querem mais tranquilidade do que salário. Eu preciso ter um salário, às vezes, não tão grande, mas que eu tenha a tranquilidade de que todos os meses esse salário estará na minha conta. A crise aperta, mas hoje o funcionalismo público ainda é um bom lugar para se trabalhar. A partir de agora, farei o possível, darei várias dicas e se você conseguir prestar atenção, assimilar, realizar todas as tarefas que assim eu vou atribuir a vocês, vocês vão perceber que desvendarão e não terão mais problemas com a prova de português. Muito obrigada.